Olá, meus amigos estudiosos da norma culta da língua portuguesa, sejam todos bem-vindos ao canal Linguístico. A aula de hoje é sobre verbos. Verbos é uma classe gramatical muito importante de ser estudada. Se você pegar uma gramática da língua portuguesa, você vai perceber que boa parte desta gramática é destinada aos estudos do verbo. Se fizer um levantamento entre as classes gramaticais, você também vai constatar que a classe que tem maior número de flexão é justamente o verbo. A palavra verbo, aliás, remete à palavra, porque os gramáticos antigos entendiam o verbo como a palavra por excelência. Além disso, é preciso considerar, por exemplo, que não existe oração sem verbos. Portanto, o verbo é o caracterizador das orações. Desta forma, qualquer informação que você obtiver a respeito de verbos, em algum momento vai ser útil para você. Hoje não falaremos de verbos num sentido amplo, faremos um recorte. Falaremos apenas da noção de tempo verbal. Uma noção que é importante, é relevante e que as pessoas nem sempre dão o devido valor. Essa aula vai ajudar você então a entender um pouco mais sobre a noção de tempo nos verbos. Bom, então vamos lá. O tempo é uma flexão verbal, assim como existe a flexão de número, pessoa, modo e voz. Essas flexões se evidenciam no processo de conjugação de verbos. Conjugar um verbo nada mais é que flexioná-lo em número, pessoa, tempo, modo e voz. Pessoal, neste momento eu gostaria de fazer uma observação. Algumas pessoas não dão às conjugações verbais o devido valor. Falam que é decoreba, que é memorização, que não gera reflexão, enfim, falam que é uma perda de tempo, o que não é verdade. Na língua existem conteúdos que precisam sim ser assimilados, precisam ser memorizados. Os verbos é um exemplo disso. Vejam bem, pessoal, existem 5 tipos de verbos. Verbos defectivos, anômalos, abundantes, regulares e irregulares. Se você conhece o paradigma de conjugação de cada um desses grupos, e você, de repente, se depara com um verbo que você ainda não conhecia, mas que pertence ao grupo de um verbo que você já conjugou e já sabe como que funciona a conjugação deste verbo, por analogia, você generaliza e você já consegue fazer inferências, consegue conjugar um verbo que você até então desconhecia, por ter conjugado o outro que pertence ao mesmo grupo. Então, veja bem, praticar a conjugação verbal te potencializa a conjugar verbos que você até então desconhece. Portanto, um exercício muito relevante. Recomendo sim que vocês pratiquem a conjugação verbal em casa com o auxílio de uma boa gramática da língua portuguesa. Mas agora voltando ao assunto específico do nosso vídeo, que é o tempo verbal. Você já parou para pensar qual é a diferença entre presente, passado e futuro? E mais, você já parou para pensar qual é a diferença de noção que existe entre um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito e um pretérito mais que perfeito? Qual é a diferença entre o futuro do pretérito e o futuro do presente? Essas perguntas parecem óbvias, mas não são. Vamos ver. Os tempos verbais são flexões que situam o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo, ou seja, situa a ação antes, durante ou após o momento em que se fala. Isso nos parece uma questão simples, afinal, qualquer falante sabe a diferença entre esses tempos verbais. Só que às vezes não é tão simples assim. Por exemplo, o tempo presente é definido por muitos como algo que acontece no momento em que se fala, o que nem sempre se confirma. Por exemplo, se eu digo eu tomo banho, ou então eu escovo os dentes, são orações que estão no presente simples e não estão acontecendo no momento em que falo. É o chamado de presente habitual. Por que isso acontece? A questão é que, junto com a expressão de tempo, aparece a expressão de aspecto, que tanto no português como nas demais línguas românicas, estabelece no modo indicativo uma oposição entre processos incoativos, chamados de iniciantes, contínuos, descontínuos, durativos ou conclusivos. No caso do presente, trata-se de uma ação que acontece com certa frequência, mas poderia indicar um fato atual, uma ação ou um estado permanente, dentre outros. No caso do passado, ou seja, quando falamos de fatos já ocorridos, isso permite, a grosso modo, agrupar as formas verbais em fatos inconclusos,
conhecidos por imperfeitos, e conclusos, os chamados perfeitos. Vejam bem que perfeito em latim significa acabado, concluído. Bom, então vamos entender o seguinte. O pretérito imperfeito exprime uma ação durativa e não se limita no tempo. Já o pretérito perfeito, ao contrário, indica a ação momentânea, definida no tempo. Vamos ver um exemplo. A seleção brasileira jogava um bom futebol. Boa bola para o Jorge Mendonça. Dirceu, Brasil! Segundo gol, Dirceu! O Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! A seleção brasileira conquistou o Penta. É penta! É penta! É pentacampeão mundial no futebol brasileiro! Brasil! Na primeira oração, a seleção brasileira jogava um bom futebol? Ficam as perguntas. Que momento a seleção jogava um bom futebol? Foi contra quem? Contra a Alemanha? Foi ontem? Foi no ano passado? Quando? Observem que não tem um tempo definido aí. Foi um momento que durou um tempo considerável, mas não está pontuado exatamente na linha do tempo. Era algo habitual que pode ser retomado, pois não está concluído. É imperfeito, ou seja, não feito, não acabado. Já na segunda oração, a seleção brasileira conquistou o Penta, a ação está concluída. A Copa de 2002 já acabou e levamos o título. Isso foi no dia 30 de junho de 2002, no Japão, contra a Alemanha. Ei, Alemanha! Enfim, foi uma ação momentânea, definida e não habitual. Isso é, um passado concluído, ou seja, feito, perfeito. E o pretérito mais que perfeito? Trata-se de um passado, ou seja, uma ação feita antes de outra ação também já feita. Vejamos um exemplo. O Brasil conquistou o Penta em 2002. A Alemanha conquistou o Tetra em 2014. Então podemos dizer que o Brasil já conquistara o Penta quando a Alemanha conquistou o Tetra. Ou o Brasil já tinha conquistado o Penta quando a Alemanha conquistou o Tetra. Bom, vamos ver agora a diferença entre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos lá. O futuro do presente refere-se a prováveis fatos posteriores ao momento em que se fala. Por exemplo, o Brasil será campeão na próxima Copa. Vejam bem, o futuro do momento atual. Já o futuro do pretérito refere-se a uma ação posterior à época de que se fala. Em 2014, o Brasil seria campeão jogando em casa. As bolas, e agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha! Vejam bem, seria. O Brasil seria campeão jogando em casa. Estou falando de um futuro que está no passado. Observe ainda que o futuro do pretérito denota incerteza, dúvida, probabilidade, suposição, etc. Bom, pessoal, é isso. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal linguístico. Espero que as explicações dadas neste vídeo contribuam de alguma forma com os seus estudos na norma culta da língua portuguesa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo para nos incentivar. Se você ainda não se inscreveu no canal linguístico, recomendo que você se inscreva para que você passe a receber semanalmente os vídeos que preparamos. Em nome de toda a equipe de Português Básico 2 da Universidade Federal de Goiás, desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo.